Muito bem, essa é para a turma de Estética e Cultura de Massa da Uniswan, aula referente ao dia de hoje, segunda-feira, 16 de março de 2020. Essa aula que eu vou apresentar muito brevemente, de modo bem sintético, resumido aqui nesse vídeo, já estará toda disponível para você, meu aluno, regularmente matriculado e também com acesso no Google Classroom. Eu vou colocar um conjunto de slides relativos a esse conteúdo lá na nossa plataforma de interação virtual. Se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer tanto por aqui, no YouTube, quanto também lá no nosso Google Classroom, tá? Eu preciso só recapitular rapidamente o que a gente viu na aula da semana passada, na segunda-feira passada, dia 9 de março. Nós falamos sobre o surgimento da Era Moderna e como isso aconteceu a partir de duas grandes revoluções: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa trouxe uma série de modificações do ponto de vista mental, do ponto de vista de intenções da vida social. Né? A gente sai de uma estrutura monárquica, de uma estrutura centralizada na figura do rei, com muita influência da Igreja Católica, então uma parceragem muito forte do rei com o Papa, o representante maior da Igreja Católica. E a gente sai desse registro e vai, né, depois de 10 anos de Revolução Francesa, a gente vai para o outro registro, que é o registro de democracia. Né? Então, toda a estrutura de sociedade que a gente conhecia até então se modifica. Né? Começa na França e isso tem impactos pelo resto do mundo. É igual o coronavírus. Acontece num canto aqui da Europa e de repente se alastra e muda todo um modo de pensar, todo um modo de reger os Estados-nação politicamente e também de atuar economicamente no mundo. Além da Revolução Francesa, nós também tivemos a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, né? Tivemos aí décadas de Revolução Industrial, né, num primeiro momento, que mudou toda uma ordem econômica do mundo, dos modos de operar, dos modos de produzir. A gente sai de um registro essencialmente rural, dos feudos, daquele esquema feudal, daquele esquema de produção ali na minha pequena propriedade. Então eu tenho vacas, então eu tenho batatas, então eu tenho ovelhas e eu troco ou eu vendo por uma quantidade pequena, mas essencialmente a gente ainda está muito pequeno, ainda está muito rural. E aí vem a Revolução Industrial. Com ela surgem as indústrias, claro, as fábricas, e as fábricas modificam toda a nossa forma de lidar com a produção, com o dinheiro, com o consumo. É a partir daí que surge aquilo que nos interessa do ponto de vista da comunicação social. Consumo, sociedade de consumo. É ela que aí, a partir da Revolução Industrial, se molda. Ponto. Então, a gente tem esses dois grandes eventos. Revolução Francesa, na França, Revolução Industrial, na Inglaterra. Ambos já têm impactos no mundo. E aí, é a partir desses dois grandes eventos que surge, né, que começa, de acordo com o entendimento dos historiadores, a chamada Idade Moderna, Era Moderna. E ficamos nela durante um bom tempo ainda, e é ela que nos interessa também do ponto de vista da comunicação social. É ela que dá início, digamos assim, a todo o frenesi de produtos, consumo, das relações subjetivas que a comunicação traz consigo. Né? Antes disso, a gente não era nada ainda no mundo. Depois disso, a gente começou a fazer diferença. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui com a recapitulação da nossa aula da semana passada, dia 9 de março de 2020, e fazendo um gancho para o que a gente vai ver no que seria dado na aula de hoje, presencial,
e que virtualmente eu vou apresentar aqui de modo muito breve para vocês. Até já!